Meu benefício foi negado no INSS e agora? Você foi à perícia do INSS, levou seus documentos, mostrou seus exames e mesmo assim recebeu a temida frase: indeferido. Você está em casa agora, talvez sem dormir direito, sem saber o que fazer, com medo de perder o sustento da família. Eu preciso te dizer, antes de qualquer coisa, uma negativa do INSS não é o fim da linha. Existem caminhos, e o caminho certo depende de fatores que poucas pessoas conhecem. Neste vídeo, eu vou te explicar, com calma, quais são as opções e como escolher entre elas com clareza. Fique até o final. Olá, eu sou o Dr. Plínio Rafael Veríssimo Tom, médico especialista em medicina legal e perícias médicas, com inscrição no Conselho Regional de Medicina do Paraná, sob o número 41.092. Este é o 7º vídeo da série Entendendo a Perícia e o primeiro vídeo da nossa segunda parte, agora focada em situações práticas. Hoje vamos para um tema que afeta milhões de brasileiros. O que fazer quando o INSS nega o seu benefício? Eu vou te explicar as opções com honestidade, sem promessas vazias e sem te empurrar para nenhum caminho. Quem decide o caminho do seu caso, com base na análise concreta, é o seu advogado. Eu sei que neste momento talvez você esteja se sentindo derrotado, talvez esteja com medo, talvez esteja revoltado. Tudo isso é absolutamente compreensível, mas eu preciso que você ouça uma coisa, antes de qualquer outra. Uma boa parte dos benefícios negados na perícia administrativa do INSS é posteriormente concedida pela via judicial. Isso não é promessa do seu caso específico, porque cada caso é único e depende dos fatos concretos. É um dado de realidade, registrado em estatísticas públicas da Justiça Federal e em estudos acadêmicos sobre judicialização da Previdência. Existem sim perícias administrativas que não reconhecem incapacidades que depois são reconhecidas em sede judicial, após análise mais detida. Por que isso acontece? Por uma soma de fatores: o tempo curtíssimo da perícia administrativa, a alta carga de trabalho dos peritos do INSS, a ausência de assistente técnico do segurado nessa etapa, a impossibilidade de juntar quesitos elaborados, a falta de análise documental aprofundada. Tudo isso somado faz com que a perícia administrativa, embora válida juridicamente, seja menos completa que a perícia judicial. Então, antes de seguir adiante, fixe esta ideia: a negativa do INSS é o início de um caminho, não o fim. Você ainda tem opções, e elas estão previstas em lei. O primeiro caminho disponível é o recurso administrativo. Como funciona em linguagem clara? Depois de receber a negativa, você tem prazo de 30 dias para apresentar um recurso dentro do próprio INSS, dirigido ao Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS. Esse conselho é um órgão julgador administrativo, com instância colegiada, que vai reexaminar o seu caso. O CRPS pode pedir nova perícia, pode analisar documentos que não foram considerados na primeira perícia e pode reformar a decisão original. Esse processo está previsto no Decreto número 3048, de 1999, o Regulamento da Previdência Social, e na Instrução Normativa PRES/INS, esse número 128, de 2022, a favor do recurso administrativo. É gratuito, não exige obrigatoriamente advogado, embora seja altamente recomendado tê-lo. Pode resolver o problema sem necessidade de ir à justiça. Em alguns casos é mais rápido que a via judicial. Contra o recurso administrativo, o segurado, em geral, não tem direito à nova perícia direta na fase recursal. A análise costuma ser predominantemente documental, embora possa haver nova perícia em casos específicos. A chance de reforma da decisão é estatisticamente menor do que em sede judicial. Não há possibilidade de ampla produção de prova nova, incluindo o próprio assistente técnico. Resumindo, o recurso administrativo é caminho legítimo, especialmente em casos mais simples ou quando há indícios claros de erro na primeira perícia. Mas, sinceramente, em muitos casos complexos, ele acaba sendo apenas uma etapa intermediária antes da via judicial. Conversar com um advogado previdenciarista nesse momento ajuda a decidir se vale a pena passar por essa etapa
ou ir direto ao caminho seguinte. O segundo caminho, menos conhecido, mas legítimo em determinadas situações, é apresentar um novo requerimento administrativo. Como funciona? Em vez de recorrer da decisão anterior, você apresenta um novo pedido com documentação atualizada, demonstrando que houve modificação na sua situação ou que existem fatos novos. Por exemplo, novos exames feitos após a perícia anterior, agravamento documentado da doença, novos relatórios médicos ou tratamento que se mostrou ineficaz, quando esse caminho faz sentido, quando o seu quadro clínico de fato piorou desde a perícia anterior, quando você conseguiu obter documentos médicos que não tinha à época, quando a primeira negativa se baseou na ausência de comprovação de um requisito que agora você consegue comprovar. Quando esse caminho não faz sentido, quando a sua situação clínica é a mesma, sem fatos novos. Nesse caso, é provável que o novo requerimento seja indeferido pelos mesmos motivos. Quando a negativa anterior foi por questões jurídicas e não médicas, por exemplo, falta de qualidade de segurado. Esse caminho exige análise técnica cuidadosa. Se você apenas reapresentar o mesmo pedido, sem mudança real, é provável que a negativa se repita. Por isso, antes de fazer novo requerimento, vale conversar com o seu advogado para avaliar se a situação justifica essa estratégia. O terceiro caminho, e estatisticamente o mais utilizado em casos complexos, é a via judicial. Em linguagem clara, você entra com uma ação na Justiça Federal contra o INSS, pedindo que o juiz reconheça o seu direito ao benefício que foi negado administrativamente. O processo segue um rito próprio, regulado pelo Código de Processo Civil, com algumas particularidades dos juizados especiais federais, quando o valor envolvido se enquadra na competência destes. A favor da via judicial, o juiz nomeia um novo perito, em geral médico do quadro de peritos da Justiça Federal, que vai avaliar você novamente, com mais tempo e mais cuidado que a perícia administrativa. Você pode ter assistente técnico do seu lado, ou seja, um médico de sua confiança que acompanha o trabalho do perito do juiz e elabora parecer próprio. Você pode apresentar quesitos, ou seja, perguntas técnicas específicas que o perito é obrigado a responder. Em caso de sentença favorável, em geral, há pagamento dos valores atrasados, desde o requerimento administrativo. Existe princípio constitucional do livre acesso à justiça, que garante que toda lesão a direito pode ser apreciada pelo judiciário. Contra a via judicial, o tempo é mais longo. Mesmo nos juizados especiais federais, o processo costuma levar meses, podendo chegar a anos em casos complexos. Exige advogado obrigatório, salvo nos juizados especiais federais, quando atendidos os requisitos legais. Há custos potenciais, embora a Justiça Federal Previdenciária seja, em regra, isenta de custas iniciais. Você deve estar se perguntando, mas afinal, qual é o caminho certo para o meu caso? A resposta honesta é: depende. E quem responde isso com base na análise concreta dos seus documentos e da sua situação é o advogado previdenciarista, não o médico, não o perito e não eu neste vídeo. O que eu posso te dar são critérios técnicos gerais para você conseguir conversar de forma mais qualificada com o seu advogado. Recurso administrativo costuma fazer mais sentido quando a negativa parece ter se baseado em erro documental claro, exames não considerados, falta de juntada de relatórios. Você não tem condições econômicas imediatas de iniciar processo judicial. O caso é relativamente simples, novo requerimento administrativo costuma fazer mais sentido quando houve real piora do quadro desde a perícia anterior. Você obteve novos documentos médicos relevantes. Via judicial costuma fazer mais sentido quando o caso é complexo, com múltiplas patologias ou nexo causal a ser estabelecido. Você dispõe de documentação médica robusta, incluindo, idealmente, relatório médico circunstanciado, como vimos na aula 2.5. A negativa administrativa foi categórica e há indícios de avaliação superficial. Você consegue contratar advogado ou tem acesso à Defensoria Pública Federal
ou ao programa de acompanhamento previdenciário. Importante, esses 3 caminhos não são sempre excludentes. Em determinadas situações, é possível, por exemplo, recorrer administrativamente e, em paralelo, preparar a via judicial, embora a estratégia concreta dependa de análise individualizada. Antes de fechar, eu quero alertar para 5 erros frequentes que pessoas cometem após uma negativa do INSS. Conhecê-los ajuda a evitá-los. Erro 1. Deixar passar o prazo. O prazo de 30 dias para recurso administrativo é fatal. Depois dele, o recurso administrativo, em regra, já não cabe. Anote a data da ciência da negativa, é dela que conta o prazo. Erro 2. Ficar paralisado. Muitas pessoas, abatidas pela negativa, simplesmente desistem. Não recorrem, não procuram advogado, não fazem nada. E aí perdem tempo de carência, perdem qualidade de segurado e o caso vai se deteriorando. Mesmo que você não saiba o que fazer, dê o primeiro passo. Procure orientação técnica, seja com advogado particular, defensoria pública, sindicato ou núcleo de prática jurídica de universidade. Erro 3. Refazer a perícia médica imediatamente, sem orientação. Algumas pessoas, com pressa, fazem novo agendamento de perícia no INSS em poucas semanas. Se você não fez nada novo no intervalo, nenhum tratamento, nenhum exame complementar, nenhum agravamento documentado, o resultado tende a ser o mesmo. Erro 4. Descontinuar o tratamento. Algumas pessoas frustradas com o INSS abandonam o tratamento médico. Isso é o pior cenário possível. Piora a saúde e, em paralelo, enfraquece a documentação para qualquer caminho futuro. Continue o tratamento, independentemente da decisão administrativa. Erro 5. Aceitar promessas mirabolantes. Após uma negativa, é comum aparecerem ofertas de soluções rápidas via internet, despachantes não habilitados ou intermediários sem registro profissional. Cuidado! Direito previdenciário é tarefa de advogado regularmente inscrito na OAB. Qualquer outra figura que prometa resolver o caso, fora desse canal legítimo, merece desconfiança. Vamos consolidar. Uma negativa do INSS não é o fim da linha. Existem 3 caminhos legais possíveis. 1. Recurso administrativo dentro do INSS, no prazo de 30 dias, com análise pelo Conselho de Recursos da Previdência Social. 2. Novo requerimento administrativo, quando há fatos novos ou agravamento documentado. 3. Via judicial, na Justiça Federal, com nomeação de novo perito, possibilidade de assistente técnico e produção ampla de prova. A escolha entre os 3 caminhos depende de análise individualizada do seu caso, feita por advogado previdenciarista. O médico legista pode contribuir tecnicamente com pareceres e assistência técnica, mas a estratégia processual cabe ao advogado e, em qualquer caminho que você escolher, continue o tratamento médico, mantenha a documentação organizada e respeite os prazos. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário contando: você teve algum benefício negado pelo INSS? Qual caminho seguiu? Como foi a experiência? Seus comentários ajudam outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar a série. No próximo vídeo, vamos ao tema que muitos espectadores deste vídeo já estão precisando agora: como se preparar para a perícia judicial, o que levar, como descrever sua condição, o que o perito vai observar e o que evitar. Até lá! Um abraço e força nesse momento.